Olá, muito boa noite. Chegando para mais um Dormindo com Deus. Eu sou o pastor Marco Antônio e este é um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. E Ebenezer significa até aqui nos ajudou ou tem nos ajudado o Senhor. Até aqui o Senhor tem sido bom para conosco. Se Deus assim o permitir, nós vamos seguir até às 11, se Deus assim permitir. Muito bem, tenho convite especial a você que esteja conosco no próximo final de semana, onde teremos a Ceia do Senhor. O reverendo Manuel Lima, o líder regional, estará conosco e você é o nosso convidado para tomar a Ceia do Senhor. Deixe-me perguntar, quanto tempo você não toma a Ceia do Senhor? Esse é um tempo especial que carece de nós estarmos juntos para participarmos da Ceia do Senhor. Então, vem estar conosco nesse domingo, às 10h15 ou às 18h30. Antes de continuarmos, a frase logo do nosso começo aqui é: a perda não é a pior das derrotas. A derrota verdadeira é nunca haver tentado. A perda não é a pior das derrotas. A derrota verdadeira é nunca haver tentado. Josué 1,9 diz: esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1,9. Portanto, olha aí, que em nome de Jesus você possa tentar mais uma vez. Antes de nós darmos continuidade e olharmos para a mensagem, quero te alertar, como tenho feito agora, por causa muitas coisas têm acontecido, cuidado com a fake. Cuidado com a fake. Quando entrar aqui solicitando qualquer coisa, não tem o meu aval, eu não sei quem é, como é aberto, muitas vezes a pessoa entra. Cuidado, não passe nenhuma informação sua, conta, Pix, qualquer coisa. Cuidado com fake. Nós estamos vivendo esses dias, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos olhar para mais uma parábola de Jesus. E antes de olhar, quero lembrar, olha, Giovana está conosco, dia 23 de outubro, nós teremos um dia ali na Igreja do Nazareno Ebenezer, um sábado, com 15 casais, não mais do que 15 casais, com o tema Superando Crises Conjugais. Olha, você sabe que cada momento ou cada fase da vida conjugal pode haver uma crise. Quando chega uma criança, ou a crise já pode chegar até mesmo, como eu vi esta semana, na discussão entre ter ou não ter uma criança. Quando tem, depois a outra fase, às vezes com filhos adolescentes, outra fase é a questão financeira, outra fase mais complicada pode vir a ser também quando os pais dos cônjuges começam a partir e as crises começam a aparecer. E nada melhor do que estarmos preparados e, quando ela chegar, superar. Então, superando as crises, você pode fazer parte conosco, em nome de Jesus. Não mais do que 15 casais. Talvez você diga assim: mas pastor, eu estou bem, graças a Deus. Que bom, que ótimo. Mas talvez você conhece alguém. Olha, a Giovana está aí, pode entrar em contato com a Giovana e ela está liderando os nossos casais ali na igreja, seu Ailton, e eu tenho certeza que será bênção em nome do Senhor. Hoje nós vamos para a parábola
que temos no livro de Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo de número 21, a parábola dos dois filhos. Parábola dos dois filhos. Mateus, capítulo de número 21, verso 28 a 32. Diz assim: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse o filho: vá trabalhar na vinha. E ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido foi. Dirigiu-se ao outro. Ele dirigiu-se ao outro. O pai, da mesma forma. E ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Repetindo aqui. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido foi. Dirigiu-se ao outro filho. O pai disse a mesma coisa, ou seja, vai a trabalhar a vinha. E ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Muito bem, quando olhamos para esse trecho das Escrituras, essa parábola foi proferida na semana da Paixão de Cristo. Não sei se você sabia. Foi uma espécie de resposta ao questionamento dos principais sacerdotes e anciãos do próprio povo quanto à autoridade com a qual Jesus havia realizado a purificação do templo, que está em Mateus capítulo 21, verso 12, 13 e 23 a 27. Essa parábola traz algumas lições práticas para nós. Vamos lá. Primeira lição prática: que a nossa prática não seja diferente do nosso discurso. Que a nossa prática não seja diferente do nosso discurso. Conhece aquelas pessoas que falam, mas não faz? Que é boa de papo, mas na hora de cumprir ou fazer o que tem que fazer, não faz? O primeiro filho simbolizava os fariseus, saduceus e escribas, representantes da religião dos judeus, mas que estavam longe de Deus quanto os pecadores. Professavam ser do Senhor, mas eram desobedientes e rebeldes. Deveriam ser exemplo de espiritualidade pelo conhecimento que tinham, mas não eram. Por fora eram corretos e justos. Tinham aparência de santidade, sempre dizendo: eu vou, Senhor. Porém, não obedeciam na prática. Havia um conflito entre o que eles diziam e o que fazia, entre o que prometia e o que cumpria. Suas palavras aduladoras eram mentirosas e não havia atitude de arrependimento. Ele não mudou de uma intenção boa para uma intenção má. Sua atitude já era premeditada. Não tinha nenhuma
intenção de mudar. Veja que essa era a situação. E que em nome do Senhor Jesus, nós não venhamos a ser desta forma. Que a nossa fala possa estar de acordo com a nossa prática. Há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas o dia a dia não demonstra nem de perto que são verdadeiramente cristãs. Que o Senhor possa nos ajudar de tal forma para que possamos ser pessoas que falam e fazem. Que fazem o que falam e que, em nome de Jesus, a nossa palavra seja de acordo com o nosso procedimento. Segunda lição que nós aprendemos é que nos arrependemos quando a nossa disposição inicial for de negligência. Que venhamos nos arrepender quando a nossa disposição inicial for de negligência. Esse segundo filho representa os cobradores de impostos, os pecadores, as prostitutas. Representa os que não professam e nem praticam a fé cristã. Diferentemente do primeiro filho, não temem a Deus, nem fingem, não são hipócritas, não são contraditórios, sabem que são pecadores e afirmam isso claramente. No entanto, ao ouvirem a pregação de João Batista, esses pecadores que eram rebeldes, que diriam, não quero ir, não vou, arrependem-se e obedecem, se tornam filhos de Deus. Viviam em pecado e sabiam disso, assumiam isso e eram como o filho rebelde. Mas a mensagem sobre o pecado, sobre o arrependimento, penetrou no coração deles de tal maneira que mudaram a atitude e foram servir ao Senhor em sua vinha. Que a nossa disposição inicial sempre seja a de obedecer, seguida de uma prática de obediência. No entanto, caso venhamos ser no início negligentes, que possamos ter atitude de arrependimento e venhamos a mudar a disposição do nosso coração. Tem gente que não quer mudar e diz até assim, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Nessa parábola nós aprendemos que é possível rever, é possível parar, pensar. Talvez de bate-pronto a resposta seja negativa, mas parando, pensando, analisando, pode então ser completamente diferente. Terceira lição importante, que estejamos atentos ao caminho da justiça. Que não venhamos a negligenciar a fé, nem o arrependimento. Verso de número 31 e 32 demonstra justamente essa situação. Diz assim, verso 31 e 32. Diz assim, deixa eu só pegar aqui. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles responderam, o primeiro. Então disse, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Veja só, ao responderem à pergunta de Jesus, os fariseus emitiram um veredito que recaiu sobre eles mesmos.
quanto à declaração de Jesus no verso 31, há mais esperança para os conscientes ímpios do que para os que consideram-se ser santos. No entanto, a expressão vos precedem significa que estavam debaixo ou estavam deixando a porta aberta para os fariseus também entrarem no reino de Deus. Alguns entraram no reino após os pecadores salvos. Saulo foi um deles. Muitos chegaram ao Senhor. Saulo depois. O verso de número 32 destaca que os fariseus não estavam atentos no caminho da justiça. Negligenciavam a fé, enquanto os pecadores que eles desprezavam vieram a crer. E negligenciaram também o arrependimento, que jamais imitemos os religiosos dos dias de Jesus, que venhamos a fazer exatamente ao contrário. Para chegarmos ao final dessa meditação, a conclusão desta mensagem é a seguinte: as respostas diferentes dos dois filhos apenas demonstram diferentes pecados. O primeiro prometeu obediência, mas não tinha intenção de cumprir a palavra. O segundo nem prometeu e nem tinha a intenção de obedecer. Até esse ponto, não há por que preferir um ou ao outro. Mas, tornando-se diferentes somente no final desse ato. Quanto a nós, que venhamos responder afirmativamente quando chegamos a servir, e que de fato venhamos a cumprir a palavra empenhada. Que eu e você possamos cumprir a nossa palavra, em nome do Senhor. Que não venhamos a ser cristão da boca para fora, mas que toda a nossa vida, nossa palavra, nossa atitude venha, em nome de Jesus, demonstrar quem nós verdadeiros somos e o que nós falamos e o que nós fazemos. É tudo uma mesma coisa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nesta hora Tua palavra, Deus, possa ficar no nosso coração. Em nome de Jesus, que possamos ter disposição em fazer a Tua obra, que possamos ter disposição em obedecer logo no início, em nome de Jesus. Trabalhe na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu dar uma olhazinha aqui àqueles irmãos que estão conosco. Até agora nós não tivemos problemas com a internet hoje. Que bênção, graças a Deus. Quero mandar um abraço aqui à minha tia Terezinha, que Deus te abençoe, lá em Souzas, Deus abençoe. A Ana Matilde, que está lá no Mato Grosso, Deus abençoe, Ana. Prazer revê-la, em nome de Jesus. Fazia tempo que você não estava aqui com a gente. Que bom te ver aqui. Ritinha, que Deus te abençoe. Dona Luzia Camargo, Deus abençoe. Mãezinha querida, um beijo. Giovana, olha, Giovana convida todos para a sala de casais, 9 horas da manhã, lá na Nazareno Ebenezer. Então você é o nosso convidado, em nome de Jesus. A irmã Lurdinha, já estive com ela lá no culto, já transmitimos, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, viu? A Patrícia Lovato, que o Senhor também te abençoe ali no Cambuí. Tia Cida,
Tia Cida hoje estava lá no nosso culto, mas não fez o cafezinho, não mandou a filha fazer. E estava bom, por sinal, viu? O chazinho também. Dona Vilma, que Deus te abençoe, Dona Vilma, em nome do Senhor Jesus. Um abraço. Muito bem, aqui todos os demais são de casa. Queridos, eu preciso fazer um pedido de oração aqui pelo Alexandre, o nosso regente do coral. A sogra dele está com Covid, está internada, precisa das nossas orações. Não é ele está bem, está em casa, eu falei com ele hoje à tarde, cuidando das filhas, mas a sogra dele precisa das nossas orações e nós vamos estar orando. A minha tia está me cobrando a visita aqui que está esperando. Ô tia, amanhã eu já vou visitar a sua irmã. E depois do próximo na agenda será você, tia. A nossa tia Preta, que a gente chama assim carinhosamente. Vamos estar com ela se tudo correr bem, em nome de Jesus. E logo estaremos aí fazendo a visita. A senhora está na lista da fila. Pode ter certeza que é a próxima. Então, como volto aqui a falar, esteja orando pelo Alexandre, pela família do regente do nosso coral. A sogra dele está com Covid, há problemas da família, que o Senhor possa estar sobre a vida dele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós estamos. Suplicamos a Tua graça sobre a vida do Alexandre, sobre, ó Deus, a sua família, sobre as suas filhas, sobre a sua esposa, em especial sobre sua sogra, que o Espírito do Senhor possa estar sobre ela, curando em nome de Jesus. Pai de amor, também eu oro e clamo lá pelo nosso irmão Rodrigo, Raulino, também lembrando, ó Deus, da Dona Yolanda, que o Senhor possa estar sobre a vida desses irmãos, curando em nome do Senhor Jesus. Pai, os pedidos que foram apresentados ali na igreja, também que o Espírito do Senhor possa estar sobre as vidas da Dona Maria, da Raíssa. Ó Deus, quero lembrar também, Senhor, da mãe do irmão Marcos, que a bênção do Senhor possa estar sobre estas vidas. Lembramos dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes. Lembramos do nosso país. Tem misericórdia. Entra, Senhor, com a Tua graça, com a Tua providência, com o Teu favor, curando, fazendo um milagre, em nome do Senhor Jesus, sobre a nação brasileira. Ó Deus, repreendemos todo espírito de mortandade que tem assolado. Como diz o Salmo de número 91, livra-nos, ó Deus, livra-nos, em nome de Jesus, da peste. Livra-nos, ó Deus, e que nós não venhamos ter medo dessa mortandade que tem assolado ao meio-dia, em nome do Senhor. Que possamos, ó Deus, ter fé no Senhor, crendo no toque especial na nossa vida, na nossa história e no nosso país. É em Teu nome que eu oro. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu fechar aqui com a nossa historinha. Nossa historinha de hoje é os pecadores e o céu. Os pecadores e o céu. Em todas as nossas congregações, aqui na terra, há muitas misturas. Cada igreja tem alguns diabos no seu rol de membro, entre aspas, tá? O trigo cresce precisamente nos mesmos sucos que o joio. Igualmente, os diamantes preciosos são encontrados nos mesmos sítios dos pedregulhos. Contudo, somos obrigados a reconhecer que no céu não entrará uma só alma que não tenha sido renascida. Os pecadores impenitentes não poderão viver no céu.
Diga-se de passagem que seria mesmo mais fácil aos peixes viverem nas árvores do que pecadores não arrependidos e sem serem salvos por Jesus alcançarem o paraíso. Pergunta para fechar. Você tem se arrependido e colocado-se aos pés do Senhor Jesus? Se o Senhor te levasse, o Senhor diria a você, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, ou diria, nunca vos conheci. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que possamos chegar no céu, em nome do Senhor. Uma boa noite, durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você de uma maneira muito especial. E até amanhã, na nossa vigília. Amanhã teremos vigília, começaremos 9h30 ali na igreja, a partir das 10, 10h15, nós já estaremos transmitindo a nossa vigília. Você pode participar daí da onde você está, da nossa vigília de oração. E olha, eu tenho ficado surpreso, porque nós fizemos a primeira vez, o número tem aumentado e os irmãos ficam agarrados na oração, mesmo sendo via Facebook. Portanto, você pode ficar agarradinho na oração, prepara o seu cantinho de oração, os seus pedidos de oração, vamos orar. Amanhã, 21h30, começa ali na igreja. A partir das 10, 10 e pouquinho, estaremos transmitindo. E você garra conosco em oração, em nome de Jesus. Eu vou encerrar com um texto que eu li ali na igreja hoje, que é de Provérbios. Olha que trecho maravilhoso de Provérbios a respeito da oração. 15:8 de Provérbios diz assim, deixa eu só aproveitar aqui para virar as páginas, Provérbios 15:8. Talvez você não conheça esse trecho da palavra de Deus, ou não se lembra, ou já passou por ele, ou já leu e não se lembra. Diz assim, 15:8, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Mas a oração dos retos é o seu prazer. Deus tem prazer na oração dos retos. Você é o nosso convidado. Até amanhã, que Deus te abençoe em nome de Jesus.